Batista Antônio Augusto Gomes, Capacidades Linguísticas da Alfabetização e a Avaliação. O objetivo desse texto é contribuir para que o professor que alfabetiza compreenda os processos envolvidos na aquisição do nosso sistema de escrita e das capacidades necessárias para a leitura, além da compreensão e produção de textos orais em situações diferentes das do cotidiano da criança. O texto mostra as expectativas das capacidades linguísticas que as crianças devem desenvolver gradualmente, o que elas devem ser capazes de desenvolver a cada ano e o que o professor precisa trabalhar. É importante lembrar que essas capacidades não se esgotam nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Tampouco o trabalho nesses primeiros anos se esgota na alfabetização ou no desenvolvimento dessas capacidades. As capacidades selecionadas, elas estão organizadas em torno de 5 eixos, cada eixo compondo um grupo de capacidades. Eu vou virar a câmera para você ver os quadros e conseguir entender um pouco melhor. Eu vou repetir umas coisas aqui só para eu me organizar. Cada uma dessas tabelas, então, são os eixos em torno dos quais estão organizadas as capacidades. Então, a gente tem essa primeira tabela aqui, que é a compreensão e valorização da cultura escrita, capacidades, conhecimentos e atitudes. Você pode ler a tabela de cima para baixo, vendo as capacidades que são trabalhadas, ou da esquerda para a direita, vendo como são trabalhadas ao longo dos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Os tons de cinza vão do mais claro, que indica que a capacidade deve ser introduzida ou retomada, o médio, que indica que a capacidade deve ser sistematicamente trabalhada, e o mais escuro, que indica que a capacidade deve ser enfatizada para garantir a consolidação. As letras, elas trazem uma informação meio redundante em relação às cores. O I é introduzir, o T é trabalhar, o C, consolidar, o R é retomar. Eu acho pouco provável que alguém peça para você decorar essas tabelas, é até covardia. Mas é preciso saber ler a tabela, usando os recursos de cor e as letras. E, de certa forma, conseguir relacionar as capacidades com cada um dos eixos. Perceba também que não é uma sequência linear de trabalho. As tabelas, elas mostram capacidades que vão sendo desenvolvidas de modo simultâneo, e essas capacidades vão influenciando umas nas outras. A organização do trabalho cabe ao professor, que vai fazer conforme a efetiva situação de aprendizado dos alunos. Eu vou fazer a leitura da tabela agora. Se você tiver dúvida a respeito de um termo que aparece na tabela ou de alguma capacidade em si, anota. Depois a gente consulta no texto, que o texto ele explica certinho cada uma das capacidades. Eu acho que, de um modo geral, os títulos e os tópicos das tabelas são até bem claros, mas se tiver alguma dúvida, depois consulta no texto. Eixo 1, compreensão e valorização da cultura escrita. As capacidades que devem ser trabalhadas aí ao longo do 1º, 2º e 3º ano. Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. Conhecer os usos e funções sociais da escrita. Conhecer usos da escrita na cultura escolar. Desenvolver capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar. Saber usar objetos de escrita presentes na cultura escolar. Saber usar objetos de escrita presentes na cultura escolar. Desenvolver capacidades específicas para escrever. E aí vocês veem o I, introduzir, o T, trabalhar, o C, consolidar, a graduação de cinza, como devem ser trabalhadas cada uma dessas capacidades aí no 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. O eixo 2, a apropriação do sistema de escrita. Conhecimentos e capacidades. Compreender diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas, dominar convenções gráficas, compreender a orientação e o alinhamento da escrita da língua portuguesa, compreender a função de segmentação dos espaços em branco e da pontuação de final de frase, reconhecer unidades fonoaudiológicas como sílabas, rimas, terminações de palavras, conhecer o alfabeto, compreender a categorização gráfica e funcional das letras, conhecer e utilizar diferentes tipos de letras, de forma e cursiva, compreender a natureza alfabética do sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, dominar regularidades ortográficas, dominar irregularidades ortográficas. No eixo 3, leitura, capacidades, conhecimentos e atitudes. Desenvolver atitudes e disposições favoráveis
favoráveis à leitura, desenvolver capacidades de decifração, saber decodificar palavras, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, desenvolver fluência em leitura, compreender textos, identificar finalidades e funções da leitura em função do reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização do texto, antecipar conteúdos de textos a serem lidos em função de seu suporte, seu gênero e sua contextualização, levantar e confirmar hipóteses relativas aos conteúdos do texto que está sendo lido, buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas, fazer inferências, ampliando a compreensão, construir compreensão global do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas, avaliar ética e afetivamente o texto, fazer extrapolações. O eixo 4, produção, capacidades, conhecimentos e atitudes. Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções em diferentes gêneros, produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação, dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com as convenções gráficas apropriadas, escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas, planejar a escrita do texto, considerando o tema central e os seus desdobramentos, organizar os próprios textos segundo os padrões de composição usuais na sociedade, usar a variedade linguística apropriada à situação de produção e de circulação, fazendo escolhas adequadas quanto ao vocabulário e à gramática, usar recursos expressivos, estilísticos e literários adequados ao gênero e aos objetivos do texto, revisar, usar recursos expressivos, estilísticos e literários adequados ao gênero e aos objetivos do texto, revisar e reelaborar a própria escrita segundo critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação previsto. E o eixo 5, desenvolvimento da oralidade, capacidades, conhecimentos e atitudes. Participar das interações cotidianas em sala de aula, escutando com atenção e compreensão, respondendo às questões propostas pelo professor, expondo opiniões nos debates com os colegas e com o professor, respeitar a diversidade das formas de expressão oral manifestas por colegas, professores e funcionários da escola, bem como por pessoas da comunidade extraescolar, usar a língua falada em diferentes situações escolares, buscando empregar a variedade linguística adequada, planejar a fala em situações formais, realizar com pertinência tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e compreensão. Fizemos agora a leitura dos 5 eixos, de todas as capacidades que estão relacionadas com cada eixo. Eu quero que você reveja esses quadros, veja como se trabalha isso, como se introduz, como se trabalha, como se consolida, o tom de cinza, como que se faz isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, cada uma dessas capacidades. Como eu já disse, eu acho bem pouco provável que alguém peça que você decore a tabela, mas tem que saber pelo menos interpretar ela, saber o que significam os tons de cinzas, o que significa o I, o T, o C e como se trabalha isso ao longo dos anos. Presta atenção também que não é uma proposta de atividades dispostas linearmente. Essas capacidades elas vão sendo trabalhadas de modo simultâneo e umas vão interferindo nas outras. Tá? Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.